Hoje eu vou contar para vocês a história do nome do nosso projeto, Odisseia Mundana. Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Odisseia Mundana. Eu sou o Igor e a Maia está viajando. Ela foi visitar alguns parentes lá na Inglaterra, enquanto eu fiquei aqui na Polônia trabalhando. Se você é novo no canal e não está entendendo nada, não sabe se a gente está viajando lá no Brasil, não sabe se a gente está construindo motorhome ou o que a gente está fazendo, eu vou deixar um link aqui no card e também na descrição desse vídeo aqui para um outro vídeo onde a gente conta toda a nossa história, desde que a gente se conheceu, a gente construindo motorhome, a gente viajando pelo Brasil, até a nossa mudança aqui na Polônia. E agora vamos para o assunto desse vídeo aqui, que é como surgiu o nome do nosso projeto Odisseia Mundana. Se você é bom de história ou se você gosta de literatura, talvez você já tenha ouvido falar dos poemas de Homero, que são Ilíada e a Odisseia. Ah, Igor, então foi daí que você tirou? Não, calma aí. Antes de eu contar a história toda, deixa eu só fazer um resumo aqui para quem ainda nunca ouviu falar nem de Homero, nem da Ilíada e nem da Odisseia. Homero foi um escritor da Grécia Antiga que viveu no século XII a.C., ou seja, 1.200 anos antes de Cristo nascer, ou seja, 3.200 anos atrás. Homero foi responsável por contar a história da Grécia Antiga através dos poemas que ele escrevia, e os dois mais famosos foram Ilíada e Odisseia. Você pode até nunca ter ouvido falar da Ilíada, mas provavelmente você já ouviu falar da Guerra de Troia, né? E muito provavelmente você também já assistiu o filme Troia, que foi estrelado pelo Brad Pitt no papel do Aquiles, foi lançado em 2004. Se você não assistiu, assista porque é muito bom. A Ilíada conta a história entre a Grécia e Troia e conta também como os gregos conseguiram vencer a guerra invadindo Troia dentro de um cavalo gigante de madeira, o famoso cavalo de Troia. E adivinhe só quem deu a ideia para esse cavalo de Troia? Um cara chamado Odisseu. Odisseu, Odisseia, Isso mesmo que você está pensando. O segundo poema mais famoso de Homero, a Odisseia, conta a história do Odisseu. Assim que ele venceu a guerra contra a Grécia, ele retorna para sua casa na ilha de Ítaca após ficar 20 anos longe. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar desse cara Odisseu, mas talvez você já tenha ouvido falar de um cara chamado Ulisses. Isso porque, quando o poema foi traduzido pelos romanos, o nome Odisseu foi traduzido como Ulisses. Para resumir a história, Odisseu ficou 10 anos na batalha entre a Grécia e Troia, e depois mais 10 anos vagando pelos mares para retornar à sua ilha de Ítaca, onde ficava o seu reinado. Nesses 10 anos que ele ficou vagando pelos mares, ele furou o único olho de um ciclope, que era filho de Poseidon, e ficou putaço. Depois ele foi aprisionado numa ilha por uma ninfa chamada Calipso, que queria casar com ele, e depois disso ainda quase morreu nas mãos de uma sereia, para só assim, com a ajuda de Zeus, conseguir retornar para a casa dele. E daí que vem essa relação da palavra Odisseia com uma grande aventura. Quando ele finalmente conseguiu chegar na ilha de Ítaca, que era a casa dele, tinha uma galera lá tentando roubar o trono dele e casar com a Penélope, que era a esposa dele. E aí, se disfarçando de mendigo, ele consegue entrar lá e matar todo mundo e recuperar o reinado dele. Eu lembro de quando eu era criança, eu assisti essa cena desse filme que é bem velho, lá na sessão da tarde, e era muito bom. Beleza, agora vocês já sabem o que é a história da Odisseia. Mas se não foi daí que eu tirei o nome, de onde que foi? Se você está aqui no canal, muito provavelmente você gosta de viagens e você também deve gostar de filmes de viagem, né? Então, possivelmente você já assistiu o filme Into the Wild, que no Brasil foi traduzido como Na Natureza Selvagem. Se você não assistiu esse filme, assista, é um filme muito bom. E esse filme foi baseado num livro com o mesmo nome, que conta a história de um cara chamado Christopher McCandless, que morava nos Estados Unidos e largou tudo, inclusive dinheiro, queimou dinheiro, jogou o carro fora e foi viajar para os Estados Unidos em busca de experiências mais reais. Eu sempre gostei de viajar, mas depois que eu assisti esse filme em 2015, foi que eu tive a vontade de viajar o mundo. E aí eu comecei a pesquisar na internet e encontrei várias pessoas que já estavam viajando o mundo de carro. Foi assim que eu decidi que eu também queria fazer isso. Passaram-se alguns anos, eu conheci a Maia, contei para ela essa vontade que eu tive de viajar o mundo. E depois que a gente fez a nossa viagem pela Europa, eu decidi que era hora da gente começar a compartilhar as nossas experiências nas redes sociais. Só que eu ainda não tinha um nome para criar o projeto. Coincidentemente, durante esse período, um amigo meu da faculdade me emprestou o livro Na Natureza Selvagem, o livro desse filme. Inclusive, o livro é muito melhor do que o filme. Leiam o livro também, se você já assistiu o filme. E no livro tinha uma passagem que me marcou muito, e foi quando ele decidiu viajar para o Alasca. E aí ele chamou essa expedição, abre aspas, de A Grande Odisseia Alasquiana. Falei, pô, bacana, tá aí, uma boa ideia. Mas eu não quero viajar só para o Alasca, eu quero viajar o mundo. Foi daí que nasceu a ideia do nome
a Odisseia mundana. Achei legal também esse trocadilho com a palavra mundano, que além de ter essa relação aí com o mundo, também tem relação com os prazeres e as sensações que o mundo proporciona. Então foi assim que nasceu o nome do nosso projeto, Odisseia Mundana, de uma passagem do livro Into the Wild, que também, é lógico, tem relação com o poema de Homero, A Odisseia. Aproveitando aqui também para agradecer o meu amigo de faculdade, o Shojinho, foi ele que desenhou aí o símbolo da Odisseia Mundana. Eu dei algumas ideias para ele, mas o resultado final foi todo graças a ele, então muito obrigado, ficou muito legal. E aí, gostou da história? Se você gostou, deixa o like aí para fortalecer o canal e aproveita para se inscrever se você ainda não é inscrito. E também não esquece de ativar as notificações para a gente poder se ver no próximo vídeo. Valeu?